Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 17 de Adar do ano 5783. Estamos no dia 10 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos na semana em que a nossa Parashá é Kitzá, que significa quando elevares ou quando contares, os cabeças do povo de Israel. Então significa elevação, e são as nossas reflexões dessa semana que nos levam aí para termos uma reflexão mais próxima de Deus. Estamos no 6º dia para o Shabat, então hoje tudo é preparação para o sagrado dia do Shabat. Estamos aí próximos ao momento de acendermos as luzes especiais de Shabat, e com ela nós podemos aí então nos prepararmos adequadamente para receber o sagrado dia do Shabat. As luzes especiais para o Shabat se acenderão às 18 horas e 7 minutos. 18 horas e 7 minutos, todas as varoas, todas as batinoa, todas as mulheres que se encontrarem em suas residências, é o momento de acender as luzes especiais de Shabat. E a Havdalah acontecerá amanhã, às 19 horas, é a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. É a separação do sagrado dia do Shabat para a normalidade, por assim dizer, dos 6 dias comuns do nosso corre-corre. Então, é momento de nós estarmos cada vez mais conectados com Deus para podermos, sem sombra de dúvidas, prestarmos a Hashem um serviço precioso. Estamos aí no mês de Adar, que é o último mês do ano, e na noite do dia 22 de março, ao pôr do sol, uma quarta-feira, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Nissan, que é o primeiro mês dos meses, Então é o cabeça do ano, é o cabeça do mês, na noite do dia 22 de março. E o mês de Nissan é o mês exato do nosso Pesach, a nossa festividade de Hag Hamatzot, a festa dos pães ázimos, ou os pães sem fermento, que ficou de uma forma popularmente conhecida como Pesach, sendo que Pesach é literalmente pular por cima, quando o anjo da morte veio visitar os primogênitos do Egito. Então todas as casas israelitas, que estavam ali, a casa dos judeus, que estavam com a marca do sangue, do sacrifício, a sangue do cordeiro, então foi colocado ali exatamente entre as portas das vergas e ombreiras, E esse sacrifício do cordeiro não foi um sacrifício para perdão de pecados, ele foi um sacrifício para destruir a idolatria, porque o cordeiro, ele era um tipo de Deus entre os milhares que havia no Egito. Então Deus, quando pede o sacrifício do cordeiro, é exatamente para quebrar a idolatria, E depois, dentro desse aspecto, Deus não pede mais o sacrifício do cordeiro, ok? Então, depois nós vamos ver aí onde que entra os sacrifícios do cordeiro. Ele entra em vários aspectos de agradecimento, de paz, etc., menos para perdão de pecados, ok? Então, na noite de terça-feira do dia 4 de abril, nós vamos estar entrando em Erev Pesach, a véspera de Pesach. E na quarta-feira do dia 5 de abril, ao pôr do sol, nós estaremos na primeira noite de Pesach, ok? E na quinta-feira, ao pôr do sol, nós teremos aí a segunda noite de Pesach, e com ela nós teremos aí, aliás, no dia 6 de abril, na quinta-feira, nós teremos a segunda noite de Pesach, e com ela nós teremos a primeira
contagem do Homer, ok? No início da segunda noite de Pêssar, nós teremos então o início da contagem do Homer. E na contagem do Homer teremos pela frente 50 dias, onde culminará com Shavuot, a outorga da Torá, que acontecerá no mês de maio, ao pôr do sol da quinta-feira, né? Nós teremos aí a contagem final, né? Encerrando a contagem final de Homer, nós teremos aí, então a entrada em Shavuot, na quinta-feira, dia 25 de maio, para o dia 26 de maio, quinta para sexta-feira, né? Que nós estaremos aí, ok? Então, só uma palha geral, mas obviamente nós vamos seguir o tradicional aqui, né? Sempre próximo às festividades, vamos comentando a respeito delas, ok? Baruch Hashem. Temos aí para hoje a continuidade, né, na porção de Kitzá, na sexta aliá, na sexta leitura, a porção Kitzá. Nós estamos no capítulo 34 de Êxodo, Shemot, e a nossa sexta leitura está no capítulo 34, a partir do verso 10, e nós vamos até o verso 26, que é a nossa sexta leitura de hoje. Vamos ter aí a conclusão daquela questão dos 13 atributos das misericórdias de Hashem, e depois entraremos aí na parte final da Leiá de hoje, a proibição da idolatria e outros preceitos, né? Onde teremos aí a questão de proibido a questão de ídolos, e teremos aí mais uma vez, né, o preceito da festa de Matzot e também de Shavuot, para comentários do dia de hoje, ok? E nós teremos também uma palavra aí do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, que vai nos falar sobre purificar, né? A respeito dos nossos pensamentos, purificar a nossa fala, purificar a nossa ação, que está dentro desse aspecto aqui, e também das misericórdias de Hashem, ok? Como ainda nós estamos ainda de uma certa forma, né, um clima ainda ao clima de Esther e Mordecai, né, que é Purim, queremos aqui comentar uma das lições que nós temos aí com referência a Esther, que se fala sobre total dedicação e sacrifício, para que nós possamos encerrar a semana de Purim, né, e falando sobre essa questão aqui. Então, como um líder totalmente altruísta, né, Moshe, ele deu realmente, aliás, concluindo a questão de Esther e Mordecai, dentro do aspecto de Purim, nós temos a grande mensagem da face de Deus com Moshe, ok? E como Esther e Deus, no livro de Esther, que traz o seu nome, nós temos aquela questão do ocultamento de Deus, mas Deus permanece presente. E nós temos na mesma semana a mensagem sobre Moshe querendo ver a face de Deus, no sentido de ver a sua glória, né? Então, nós temos aqui em que realmente o Eterno, ele traz, aliás, os nossos sábios trazem a mensagem sobre a face de Deus, nesse sentido aí, para que nós possamos somar as mensagens de Purim, Mordecai, Esther e a face de Deus com Moshe. Então, total dedicação e sacrifício. Uma qualidade, por assim dizer, que une os três, Mordecai, Esther e Moshe: liderança. Liderança. A liderança é uma coisa muito séria, né? E não pode ter espaço para brincadeiras desnecessárias, né? Piadinhas e coisas semelhantes. A liderança, ela é algo que precisa realmente ser encarado com total dedicação e sacrifício.
E não é fácil isso daí, né? Temos muitas coisas na liderança, como se fala já um certo filósofo, né? É você estar no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo você se sentir sozinho. É você estar no meio de uma multidão, compreender tudo e todos, mas não ser compreendido por ninguém. Então, por isso, total dedicação e sacrifício é um grande aspecto da liderança. E nós estamos vivendo dias em que o nosso próprio Rebbe diz que são dias finais. São dias que Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, não é tempo e não há tempo também de quem está na liderança ficar com brincadeiras. O negócio tem que ser levado muito a sério, porque de repente muita coisa pode acontecer. Então, por isso, nessa questão face a face com Deus, Moshe e Deus, né? E dentro do mesmo aspecto de liderança, Mordecai e Esther, onde precisavam tomar atitudes pelo pensamento, fala e ação. E isso também é outra característica que une essas três lideranças, Mordecai, Esther e Moshe. Então, os nossos mestres dizem que, como um líder totalmente altruísta, Moshe não se desassociou do povo pecador, algo que ele poderia ter feito facilmente, visto que ele não tinha culpa pelos pecados deles. Ou seja, quando o povo pecou o pecado do bezerro de ouro, Moshe estava no monte conversando com Deus face a face. Então seria fácil para Moshe dizer: Senhor, eu não tenho nada a ver com essa história, pode fazer o que quiser com o povo, destruir, esmiuçar, virar pó e tati, tatatá. Mas Moshe não fez isto. Moshe ele agiu com total altruísmo, que significa pensando em favor do próximo. Então ele agiu pensando em favor do povo. Deus até deu a ele a oportunidade de construir uma nova nação. No entanto, em seu grande amor pelo povo e total convicção de que Deus o amava, Moshe não toma o caminho mais fácil de se afastar. Ele enfrenta Deus, por assim dizer, obviamente, e corajosamente declara: se destruires a eles, destrói-me também. Então essa foi a mensagem de Moshe. Se for para destruir o povo, destrói eu também, dentro desse aspecto. Porque não estou com o povo, é o amor pelo povo. Então, ele não tinha culpa pelo pecado deles, mas ele assumiu o pecado deles, certo? Então vejam bem, Moshe, o judeu, ele não deixou o povo judeu de lado, não jogou o povo judeu na berlinda. Nós, Benei Noach, nós precisamos aprender essa lição do nosso Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe. Por quê? Porque nós saímos do meio do povo não judeu de entre as nações, mas é o nosso povo. Então fica muito fácil, dentro da visão aqui, fica muito fácil para o Benei Noach, ele realmente, entre aspas, né, jogar pedra naqueles que ainda estão na idolatria e estão sem trilhar o caminho monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É muito fácil. Mas dentro desse aspecto aqui, o que acontece? Acontece que nós saímos daquele meio, não judeu. É o nosso povo. Nós vamos tomar o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil? Vamos jogar o nosso povo não judeu na berlinda? Ou nós vamos nos misturar a eles para podermos tirá-los da idolatria e poder de fato nos envolvermos cada vez mais e resgatar vidas preciosas para o serviço de Hashem. Então Moshe vem trazer exatamente esta lição, este aprendizado.
é o nosso povo e nós precisamos lutar por eles, porque alguém um dia lutou por nós e nós chegamos aqui. Então, total dedicação e sacrifício é exatamente dentro desse aspecto, para que nós possamos seguir o exemplo de Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, e levarmos cada vez mais ao nosso povo não judeu o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Entendeu? Então, aprendendo com Moshe Rabbeinu, total dedicação e sacrifício. Não é fácil, e é por isso que nós precisamos seguir esse caminho. Foi nesse sentido que Moshe Rabbeinu recebeu a revelação dos 13 atributos da misericórdia de Hashem. Quando ele tomou essa atitude de altruísmo, dedicação, de um amor verdadeiro e sacrifício em favor do seu povo. E é por isso que nós precisamos seguir, de fato, o seu exemplo. Ok? Baruch Hashem. A nossa aliada de hoje, né, capítulo 34, verso 10 a 26, nos fala a parte final dos 13 atributos. Deus disse, eu farei uma aliança sobre o que falamos. Verso 10, né? Uma aliança sobre o que falamos diante de todo o seu povo. Eu farei distinções entre vocês e outras nações, que iguais nunca foram criadas em toda a terra, entre nenhuma nação. Então todas as pessoas dentre as quais você mora verão quão temíveis são os atos de Deus que eu estou fazendo consigo. Então, através disso daí, o povo judeu tornou-se um povo distinto entre as nações. Só que para essa última hora, Deus, ele colocou um ingrediente a mais junto do povo judeu para esta última hora. Os não-judeus, que estão sendo despertados, estão renascendo das cinzas para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ombro a ombro, o seu irmão mais velho, o povo judeu, para trazer luz divina, presença divina, trazer conhecimento, sabedoria e entendimento, trazer realmente, como diz o profeta Ishaiah, capítulo 43, que só Deus é Salvador e que fora dele não há outro Deus. Ponto final. Então é isso daí. Você não precisa ficar brigando com ninguém, é só levar e falar a verdade. Por isso, o nosso Rebbe diz, purificando nossos pensamentos, fala e ação. Os não-judeus é uma responsabilidade grande e tremenda para nós, Benei Noach, não-judeus, que estamos aí associados com o nosso irmão mais velho. Então, nesse sentido, nós vamos agora para o versículo 11, né? O versículo 11 e até o versículo 16, que nos fala exatamente das nações que eles vão tomar posse, que eles vão dominar e expulsar da terra. Guarde com cuidado o que eu estou lhe ordenando hoje. Eu expulsarei de sua frente os Emoritas, os Canaanitas, os Hititas, os Perizitas, os Rivitas e os Iebusitas, né? Sejam mais cuidadosos para não fazer um pacto com os povos, né? Essas 6 nações aqui que foram mencionadas, que vivem na terra onde você está chegando, para que eles não se transformem em uma armadilha para você. Você deve destruir seus altares, quebrar seus monumentos e cortar suas árvores sagradas. Não se curve para qualquer outro Deus, pois o nome do seu Deus é zeloso, ele é o zeloso, pois ele é um Deus que é zeloso para pagamento exato. Seja cuidadoso, não fazer um pacto com os habitantes da terra, pois quando eles forem atrás de seus deuses e oferecerem sacrifícios a seus deuses, eles lhes convidarão, e você terminará comendo dos seus sacrifícios. Você então
pegará das filhas deles para casarem com os seus filhos. E quando as filhas deles adorarem os seus deuses, elas conduzirão os seus filhos a seguirem os deuses delas, a idolatria. Ou seja, para o povo judeu, Deus está falando de forma bem clara a distinção. Vocês irão possuir a terra. Eu, diz o Eterno, né? Seja mais cuidadoso, pois eu expulsarei de sua frente esses povos. Então o povo vai para a guerra para realmente combater contra essas nações, vencer e expulsar da terra. Mas Deus está dizendo bem claro, eu expulsarei de sua frente esses povos. Certo? Então é Deus que está à frente nessa batalha. Então aqueles que foram tomados de pavor e medo, eles fugiram rapidamente. Os que se tornaram mais tolos do que eram e quiseram enfrentar o exército que Yehoshua, Josué, estava comandando, pagaram para ver e pagaram caro, perderam as suas vidas. Ok? E antes disso, o próprio Yehoshua, Josué, ele mandou o alerta, ó, quem quiser ter paz conosco, né, abandone seus deuses e venha somar conosco, a conversão ao judaísmo, literalmente falando, ok? Quem quiser ir embora, fugir, que vá, não tem problema nenhum. Agora, quem quiser ficar para a guerra, vai nos enfrentar. Então, com os sinais de advertência, Yehoshua mandou as mensagens. Quem fugiu, fugiu. Quem quis fazer a conversão ao judaísmo e somar com o povo judeu, ou fez. E quem quis pagar para ver, pagou caro e depois foi comer grama pela raiz, né? Aí ficou difícil, entendeu? Então nós temos aí essa questão das 6 nações aí. Ele é um Deus zeloso, que significa, ele não admite que você, conhecendo a ele como o único Deus, Criador, Redentor e Salvador, que você venha traí-lo, adorando outras divindades. Ele é zeloso, e como Deus zeloso, ele tem um pagamento exato para quem o serve e para quem não o serve. Por isso o profeta Malaquias, ele fala com muita propriedade, e conhecereis nesse dia mais uma vez a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Ponto. É simples assim. Então, quando a advertência vem para não fazer pacto, é justamente para não ter mistura, onde as filhas dos não-judeus, as filhas destas 6 nações, forem dadas aos filhos de Israel, e então eles se associarem com elas. Na hora que elas forem pegar nos seus deuses para o adorarem, elas automaticamente induziriam eles ao mesmo erro, né? Então, por isso, negativo, sem mistura nenhuma, ok? Então, é importante que nós estejamos aí purificando o nosso pensamento, fala e ação, né? Em todos os níveis da nossa vida. A partir do versículo 17, né, até o versículo 26, nós temos aí a proibição da idolatria e outros preceitos, né? Não façam qualquer ídolo de metal fundido para você. Aí em seguida entra a questão das festividades. Guarde a festa de Matzot, né? Conhecida popularmente como Pesach, né? Mas o nome original da festividade é Hag HaMatzot, festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Por isso, 7 dias não comereis realmente nada levedado, nada fermentado. Essa é a grande festividade de Pêssar, certo? Não comer nada fermentado. E comereis matzá, que é aquela bolacha sem fermento. Ok? Então, eu ordenei a você na época designada, no mês em que os grãos amadurecem. Foi no mês em que os grãos amadurecem que você saiu do Egito. Todo menino que é iniciante do útero é meu, o primogênito. Assim como de todo o seu gado que der à luz a um macho, o primogênito do boi, do carneiro são meus. Deve redimir o primogênito de uma jumenta com um carneiro, né?
Se você não redimi-lo, você deve quebrar o seu pescoço do jumento. Você deve redimir todo primogênito dentro dos seus filhos, né? Quando você for a Jerusalém para uma festa, não apareça diante de mim de mãos vazias, né? Precisa estar realmente, literalmente falando, com um sacrifício para oferecer a Hashem, né? Com a destruição do templo, como que nós nos apresentamos? Todo judeu e todo não judeu se apresenta diante de Hashem com mãos, né, não vazias, as nossas preces diárias, o nosso estudo, a nossa techuvá, o nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis de Noé, suas ramificações, a de Sedaká. Então, são formas em que nós não nos apresentamos de mãos vazias diante de Hashem. E depois de Pesach, né, ou Hag Hamatzot, temos a festa de Shavuot, o dia da outorga da Torá, entrega da Torá. Nós estamos com 3.334 anos desta data. No próximo Shavuot, nós iremos completar 3.335 anos da outorga da Torá, ok? Então, é a época da festa da colheita. 3 vezes por ano, todos os seus varões acima de 20 anos têm o dever de comparecer diante de Hashem em Jerusalém, no Beit HaMikdash. Né? Como não tem o Beit HaMikdash, então esta é mais uma mitzvah que não está se cumprindo. Como nós já vimos anteriormente, né? Dos 613 mandamentos, hoje, né? Na realidade, no máximo, são 207 mandamentos que o povo judeu cumpre. Né? Então, na maior parte não se cumpre, por quê? Porque ainda estão na Galut, que é o exílio fora da terra de Israel, né? Mesmo que estejam livres, numa boa, bonitão, por aí afora vai, mas estão fora de Jerusalém, é Galut, é exílio. O exílio só se findará, né, realmente com a Geulah, que é a redenção. Então, o grande sinal que nós veremos de que Mashiach já está revelado e já está presente em Jerusalém, é quando você ver em massa, quando você ver em massa os judeus do mundo inteiro carpindo café, como diz o outro, em direção a Jerusalém e a Israel. Vai largar tudo para trás. A nossa redenção chegou. Mashiach, né? O justo e verdadeiro Mashiach chegou. Então o povo judeu vai todo ele dos 4 ventos da terra, vai todo ele para Israel, para Jerusalém. Quando você ver isto, tenha certeza, Mashiach já está por aí. E aí quando você ouvir a notícia de que um rabino X está construindo o 3º templo, então aí diz Maimônides, né? Então certamente ele é o Mashiach, né? Então, são esses sinais preciosos que nós temos pela frente aí, ok? Então, durante a festividade de Shavuot, né, a questão da outorga da Torá, e durante a festividade de Pêssar nós temos a questão do Hametz, né? O Hametz é tudo aquilo que é levedado, que durante os 7 dias não pode estar dentro da casa de um judeu. E o Benei Noah, que assim o quiser fazer, ele precisa limpar a sua casa, né? E aí ele tem que seguir o preceito da halachá judaica, né? Que é o quê? Ele exatamente eliminar todo que é fermento na sua casa e durante 7 dias não comer nada levedado. O pão, o macarrão, o bolo que vai fermento, né? Nele. Então, são coisas levedadas, né? Então, você vai se abster de tudo isso durante 7 dias, né? Seguindo a halachá. Então, você não é simplesmente uma aventura sem responsabilidades, né? Porque as pessoas gostam de aventuras de forma irresponsável, que é o quê? Não analisa os riscos, os perigos, né? Então, nós não podemos nos fantasiarmos de judeus não sendo judeus. Então, quando a orientação rabínica chega, que o Benei Noah, ele pode fazer isso, isso e mais aquilo, ele já vem com a orientação
como deve ser feita, né? Então é a mesma coisa do jejum, né? O jejum de Yom Kippur, por exemplo, que é em torno de 25 horas, né? No dia do perdão, né? A véspera do dia do perdão, Yom Kippur. Então, tem muitos Beneinô que querem fazer o jejum. Então, a orientação rabínica qual que é? Para fazer o jejum, precisa obedecer a halachá. Então, durante essas 25 horas, vamos resumir aqui para se ter uma ideia, mas vai um pouco mais além disso que falarmos aqui. Então, aquele que vai fazer o jejum de Yom Kippur, por exemplo, ele durante as 25 horas ele não toma banho, ele não passa perfume, ele não ouve nenhum tipo de música, ele se abstém completamente de todo e qualquer líquido e alimentos, não bebe e não come nada, absolutamente nada, certo? Ele se recolhe, né, dentro do seu reduto, do seu lar, e ele vai simplesmente ficar em cima das meditações da palavra pertinente ao dia de Yom Kippur, né? As partes, as porções da Torá, ele vai se limitar àquilo, né? Então ele não vai absolutamente nada fazer além disso. É abstinência completa. Durante 25 horas ele não pode ter alguma coisa que lhe dê prazer, satisfação, júbilo. Porque é um dia muito especial de introspecção. A mesma coisa durante Pessach, que temos Hag Hamatzot, os 7 dias de pães sem fermento, a Matzah. Então eu quero cumprir a festividade de Hag Hamatzot. Então não adianta nada você dentro de casa, né, falar que come Matzah, etc. E tal, hora que você vai para a rua, você come um lanche. Você vai comer lá um bolo, você vai comer lá pão, que é feito normalmente. Você está comendo o que não é matzá, sem fermento. Então não adianta nada você ficar bonitinho em casa, para mostrar para a família que você é o bonitão, e depois lá fora você mostra que é um feião. Entendeu, né, gente? É nós encararmos as coisas com responsabilidade, né? Nós não podemos fazer as coisas, o serviço a Hashem, ele precisa ser encarado com responsabilidade, com seriedade, né? Não é fazer as coisas macomale, como diz o italiano, né? Mais ou menos, em hipótese nenhuma, né? Dentro desse aspecto aqui tudo, né? O que nós temos para nós é exatamente o papel em que nos fala sobre a questão de techuvá, de arrependimento, certo? Então, techuvá, arrependimento, ela também é uma coisa muito séria. As pessoas ficam falando normalmente, né? Ah, não, eu refleti sobre os 13 atributos das misericórdias de Hashem, né? O 11º, o 12º e o 13º, né? Fala que Deus perdoa as iniquidades cometidas em um espírito de rebeldia. O 12º, ele perdoa os pecados cometidos involuntariamente. E o 13º, ele absolve quem se arrepende, mas não quem não se arrepende, né? Maravilha! Então, beleza, eu estou realmente assim, né? Eu estou fazendo o techuvá. Só que os nossos mestres, né, segundo o livro Hayé Adam, né, nos falam o seguinte: graças ao bem que Deus concedeu às suas criaturas, Ele preparou para elas um caminho através do qual elas podem se levantar das armadilhas de seus atos, podem fugir das ciladas de suas iniquidades, pode salvar a sua alma da destruição. Então o que nós temos aqui? Justamente de acordo com aquilo que o nosso Rebbe Menahem Mendel vai falar daqui a pouco, sobre purificar pensamentos, fala e ação. É a mesma coisa aqui que o livro de Hayé Adam, né, está nos trazendo aqui já no princípio dessa reflexão. Ou seja, Deus ele preparou um caminho para nós, através da qual nós podemos nos levantarmos das armadilhas
dos nossos atos, certo? Então está falando exatamente do que? Ação, atos, atitude, ação. Podemos fugir das ciladas das nossas iniquidades, pensamento, né? Quando você pensa, né? E pensa coisas negativas, destrutivas, etc. e tal, é uma cilada para praticarmos iniquidades. E depois fala, podem salvar as suas almas da destruição. Ou seja, a fala ela é altamente destrutiva. Ela arrebenta com as pessoas. Edna, saúde, Labriute. Ela não para de espirrar, tem que falar saúde logo, senão ela fica espirrando o tempo todo lá. É o desejo, Labriute, saúde, para que realmente tenha saúde e vida longa, né? Então é isso daí, a questão, quando alguém espirra e você fala saúde, o significado é este, que a pessoa tenha saúde e vida longa, né? Labriute, no hebraico, Labriute, saúde, é isso daí. Então, dessa forma, a fala traz o quê? A destruição. Porque a partir do momento que falamos, nós estamos dando luz àquilo que seja para o bem ou para o mal. E a sequência dentro dessa questão negativa, e podem fazer a ira de Deus arrefecer. Então, como que nós podemos nos livrarmos da ira de Deus? Purificando o nosso pensamento, a nossa fala e as nossas atitudes, nossa ação, ok? Então, dentro desse aspecto, e mesmo se elas tiverem sido muito más, tendo se rebelado contra Deus, ele não fecha os portões do arrependimento. Então, Deus ele nunca fecha os portões do arrependimento para o ser humano. Se alguém disser que Deus é ruim, é mau, não deu atenção para mim, que Deus não olhou para mim, que Deus não me deu oportunidade, patati patatá, ele é um grandíssimo mentiroso. Porque Deus ele nunca fecha os portões do arrependimento. E quando ele está fechando o portão, porque o tempo está acabando, né? Ou o tempo acabou, então é o momento de fechar o portão e a pessoa entregue a sua má sorte. E quando ele está quase passando o cadeado no portão, a pessoa faz techuvá. Ele imediatamente reabre esse portão. Entendeu? Então, portanto, o povo foi admoestado, o povo de Israel foi admoestado a se arrepender, independente de quão longe estavam de Deus. E por isso que consta que o arrependimento é aceito até quando o pecador se arrepende meramente por ter ficado angustiado. Mesmo ele fica angustiado por causa do mal que ele fez, por causa do seu pecado, ele já começa a receber o perdão de Hashem. E se ele continua no caminho da techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, imagine então o que Deus não vai fazer por esse pecador arrependido. Conforme o versículo que nós temos lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, verso 30, que diz: quando estiveres em angústia e te alcançarem todas essas coisas no final dos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz, né? Então ainda mais quando a pessoa se arrepende por temor e amor a Deus, o perdão ele é instantâneo. E aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 30, nós temos não somente o caminho da techuvá, mas nós temos aqui o caminho da profecia dos últimos dias. Porque aqui o próprio versículo está falando, quando alcançar essas coisas no final dos dias. O povo judeu está precisando de redenção. O povo judeu está precisando de techuvá. A terra de Israel ainda ela está contaminada com idolatria. Tem tudo quanto é tipo de religiões lá em Israel, em Jerusalém. Está cheio de idolatria lá, tem que ser purificada aquela terra. Isso vai acontecer
quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar. As religiões cessarão, serão eliminadas da face da terra. Aquele que não é judeu, que está em Eretz Israel, cada um voltará para a sua nação específica. E o justo e verdadeiro Mashiach vai começar a colocar a casa em ordem, vai purificar a casa de Israel. Como está aqui, Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Como tantos outros versículos nós temos pela Torá e pelo Tanar. Ok? Há vários níveis de arrependimento e cada indivíduo se aproxima de Deus conforme o seu arrependimento, o seu nível de arrependimento. Há de fato perdão para qualquer grau de arrependimento, mas a alma só é considerada totalmente limpa se as suas transgressões anteriores tiverem sido apagadas pelo arrependimento como se jamais tivessem sido cometido. Ou seja, o arrependimento, a techuvá, que é o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, esse arrependimento tem que ser aquela coisa assim que consome o ser humano para fazê-lo completamente queimar todo pecado e iniquidade e fazer virar cinzas. Por isso fala que como se jamais tivessem sido cometidos. É o retorno a Deus de uma proporção tão magnífica e a pessoa se arrepende de fato e ele age de uma forma como se nunca tivesse cometido aquela iniquidade ou iniquidades. Um retorno genuíno à presença divina. Isso pode ser comparado a uma roupa muito suja. Uma lavagem superficial não basta para remover todas as manchas. E a roupa só ficará branca com a intensificação da lavagem. Quanto mais lavar, mais limpa ela vai ficar. Assim também a alma fica limpa de todos os pecados, desde que o coração alcance a purificação. Então aquele detalhe que muitas vezes segue o entendimento das pessoas. As pessoas acham que vão virar assim, santas da noite para o dia e perfeitas da noite para o dia. E não é. Lembremos que Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Deus está procurando pessoas que têm comprometimento, que têm responsabilidade de purificar o seu pensamento, a sua fala e ações, atitudes. E isso está englobado dentro de 360 graus, mudança de direção. Estava indo para o abismo, agora estou indo para o monte. Entendeu? Elevação. Então, por isso, amados, renunciar o pecado é a pessoa assumir um compromisso diante de Deus que ele não vai mais cometer aquele pecado. Com todo o seu coração, com todo o seu desejo. Aí alguém diz assim, mas esse é o meu medo. E se eu voltar a pecar? Esse é o meu medo. É só você recordar dos 13 atributos das misericórdias de Hashem. Se você não se lança ao mar, se você não se lança às águas, se você não se lança ao estudo da Torá, ao estudo das 7 leis universais de Noah e as suas ramificações, se você não se lança em realmente aceitar os desafios e se propor a fazer o que é correto, você nunca vai saber o resultado. Então, o medo nosso tem que ser de pecar, sim. O medo nosso tem que ser aquela questão de fazer aquilo que é errado aos olhos do meu Deus. Mas você não pode, em hipótese nenhuma, com a questão de purificar pensamento, fala e ação, simplesmente não tomar uma atitude. Eu tenho medo de se eu pecar de novo. Aí você não toma atitude, fica na rebelião, fica no pecado e vai aumentando cada vez mais.
até o ponto de você se tornar totalmente insensível. E o que mais você vai se alegrar em fazer é exatamente aquilo que é contrário à vontade de Hashem. Mas ainda não respondeu a pergunta, e se eu errar de novo? Lembre-se dos 13 atributos da misericórdia de Hashem. E hoje nós lemos os 3 últimos que falam exatamente do perdão. Ouça novamente e você terá a conclusão. E se eu pecar de novo? E se eu errar de novo? Não vou te responder, porque eu já respondi. Os 3 últimos atributos. Não vou te dar o prato pronto. Eu não sou restaurante do governo que dá prato pronto para você. Entendeu? Vai lá. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz de uma forma bem tranquila: eis que expulsarei diante de ti os Emoritas, os Canaanitas, os Hititas, os Perizeus, os Hititas e aos Jebuseus. São mencionadas aqui 6 das 7 nações, porque haviam 7 nações ali. Está faltando a nação dos Girgashitas, né? Então, isso porque as primeiras 6 nações canaanitas personificam as 6 emoções não retificadas da nossa alma animal, enquanto os Girgashitas personificavam o impulso da alma animal de expressar o quê? Emoções não retificadas através do pensamento, fala e ação. Então, quando tivermos retificado as 6 emoções da nossa alma animal, não teremos mais que nos preocupar em combater qualquer impulso ou vontade de expressá-las em pensamento, fala ou ação. Então nós precisamos trabalhar as nossas emoções para purificarmos o nosso pensamento, a nossa fala e as nossas ações. Então, essas 6 nações representam as 6 emoções da nossa alma animal. Então é isso que fala. Nós precisamos fortalecer a nossa alma divina para que ela tenha domínio sobre a alma animal. E quando esta alma animal com essas 6 emoções estiverem realmente retificadas, corrigidas, curadas, saradas, então realmente a parte que cabe aos Girgashitas, né, que são emoções que estão conectadas com o pensamento, a fala e a ação, então serão automaticamente retificadas, corrigidas, saradas, curadas. Então, quando tivermos essas 6 emoções de nossa alma animal devidamente retificados, então não teremos mais que nos preocupar em combater qualquer impulso ou vontade de expressá-las em pensamento, fala ou ação. Por quê? Porque nós faremos aquilo que é correto no pensamento, na fala e na ação. Porque as 6 emoções da alma animal foram corrigidas, foram curadas, saradas. Então nós não precisamos ficar combatendo os Girgashitas. O povo judeu não combateu os Girgashitas. Eles foram embora voluntariamente. Quando nós retificamos as 6 emoções da nossa alma animal, então os Girgashitas em nós, eles que estão conectados com o pensamento, fala e ação. Então, nós precisamos estar aí fortalecendo a alma divina para que a alma animal seja devidamente retificada. No entanto, até que o processo se complete, devemos controlar nossas faculdades do pensamento, da fala e dos atos. Ou seja, nós não podemos esquecer que enquanto isso não acontece, certo? Nós precisamos estar vigilantes com referência às emoções não retificadas da nossa alma animal, que nos faz sair rapidinho da presença divina. Então é vigilância, atenção, prudência, né, para isso não ocorrer. Por isso, o seguinte versículo nos descreve, no capítulo 34, verso 12 de Shemot: guarde-se para não fazer aliança com os moradores da terra,
onde você está entrando, para que eles não tornem-se uma armadilha dentre vocês. Então, fazer aliança com o povo idólatra é estar realmente fazendo com que você está correndo um perigo sério nesse sentido. Você está caindo numa armadilha. Então, é aquela visão que nós falamos essa semana. O pecado em si é o que é para ser combatido. Mas o pecador é a visão que nós precisamos ter para ser resgatado a pessoa. Se aquela pessoa ela é contumaz na sua rebelião, na sua insensibilidade para com Deus e as coisas divinas, se essa pessoa se torna de fato aquela uma assim, não me interessa, não fale mais comigo sobre isso. Ela tomou a sua decisão. Você não precisa perder mais tempo. Tem um ditado que diz assim: aonde a tolice fala, a inteligência não precisa dar palpite. Simplesmente isso. Aonde a tolice manda, a inteligência não precisa se manifestar. É perca de tempo. Então vai viver o seu monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Se amanhã ou depois, na hora que o portão do arrependimento, Deus está fechando, e antes dele bater o cadeado para lacrar o portão fechado do arrependimento para aquela pessoa, e ela de repente der o grito de socorro do arrependimento, Deus reabre o portão do arrependimento para ela, naquele momento. E ela vai somar contigo na sua jornada monoteísta. Então, amados, liderança, algo muito sério. Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, o exemplo da seriedade da liderança. Arrependimento não é uma brincadeira. Eu brinco de fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus e daqui a pouco me apresento diante dele e digo, estou arrependido. E eu não estou de fato arrependido. Purificar pensamento, palavra e atos, ações, é algo que nós precisamos estar fazendo constantemente. Depende do seu nível de compromisso com a espiritualidade junto a Deus e junto àqueles que servem a Deus. Você decide. A vida é sua. É você que decide se você quer ou não. É você que escolhe servir ou não servir a Deus. E somar com aqueles que estão no serviço a Hashem. Ok? Então, amados, não esquecendo, né? Então, às 18h07, o acendimento das luzes especiais de Shabbat. E a partir das 20 horas, por esse canal, esse canal do Facebook, nós estaremos transmitindo ao vivo e a cores para Bauru, região, para o Brasil e para as nações, o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, ali na Sinagoga Benei Noach, regional Jardim Silvestre 2, Bauru, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva e o povo que se somar conosco ali para receber Shabbat. E aí então nós estaremos transmitindo a partir das 20 horas. Então nós temos um novo encontro hoje, ok? E amanhã, pela graça de Hashem, estaremos de volta aqui em A Tarde com a Torá. A você, família, comunidades Benei Noach, Shabbat Shalom, com muita presença divina e com muita retificação nesses campos que nós estamos refletindo nesta semana e no dia de hoje. Shabbat Shalom!